Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos voltar ao Sermão do Monte. Vamos continuar ouvindo os ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus. Vamos ver que a cada eu, porém, vos digo que Jesus nos diz, ele nos convida a refletir sobre a nossa espiritualidade. Ele nos mostra que nem sempre aquilo que nós fazemos é bom em si mesmo. Ele nos desafia a analisar e a refletir sobre as camadas mais profundas da nossa espiritualidade. Que o Espírito Santo de Deus nos dirija através dessa mensagem e que você pode ser tocado no fundo do seu coração pela verdade do Evangelho. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deve ser condenado à morte. E também aquele que recebeu o produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo da corte, homem ou mulher, e não o trouxer à proclamação pública na casa do governante local ou de um homem livre, o mestre da casa deve ser condenado à morte. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se o dedo for apontado para a esposa de um homem por causa de outro homem, e ela não for pega dormindo com outro homem, ela deve pular no rio por seu marido. Se o homem quiser se separar de sua esposa, que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa do seu pai, e deixá-la partir. Se o filho de uma amante ou prostituta disser ao seu pai ou mãe adotivos, você não é meu pai ou a minha mãe, ele deverá ter a sua língua cortada. Se um filho bater em seu pai, ele terá as suas mãos cortadas. Esses são alguns dos 282 artigos do Código de Hammurabi, aquele código que traz um dos lemas mais conhecidos de toda a história da humanidade e dos mais antigos: olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, que nós encontramos ecos, inclusive, na lei mosaica, quando nós aprendemos que será dado por vingança a mesma medida que foi cometido o crime. Quando nós olhamos para o Código de Hammurabi, nós não devemos ter em mente que estamos diante de um código abusivo. Talvez para os nossos parâmetros hoje, de uma cultura judaico-cristã ocidental, o Código de Hammurabi ele seja demasiadamente cruel ou pesado. Mas esse código ele foi pensado, ele foi arranjado de forma que a vingança não fosse ilimitada. Então, ao invés de ser um código que para a civilização de então fosse abusivo ou demasiadamente cruel, pelo contrário, ele tentava trazer uma medida de equidade entre as partes, para que a pessoa que estivesse se vingando não fosse demais vingativa ou não fosse além dos limites. Portanto, um olho só valeria um olho, e um dente só valeria um dente, e isso impediria e imporia algum tipo de limites quando você fosse acertar as contas com alguém ou quando alguém fosse acertar as contas com a sociedade em que estava. O povo da época de Jesus conhecia muito bem o lema olho por olho, dente por dente. Não era de hoje que as pessoas usavam esse princípio máximo na hora de aplicar as leis. Os fariseus, principalmente, que conviviam ali com Cristo na região da Palestina, sabiam de cor e sabiam usar muito bem a seu favor os princípios do Código de Hammurabi. Não tinham pudores na hora de aplicar, quando lhes era conveniente, o lema olho por olho e dente por dente. Quando nós olhamos para os tempos de Cristo e pensamos justiça nos tempos de Cristo, nós não devemos nos esquecer que a mesma matéria-prima que aplicava a justiça nos tempos de Cristo é a mesma matéria-prima que hoje aplica a sua justiça. Quantos de nós, quando nos perguntam qual é a sua maior qualidade, eu sou muito justo. Quantos de nós não coloca quando alguém lhe faz uma pergunta, o que lhe tira do sério? A injustiça. Mas nós muitas vezes não temos uma noção ou não entendemos o que é que Deus pensa de justiça, o que é que seria a justiça de Deus e que tipo de injustiça deveria nos incomodar. Quando nós voltamos mais uma vez ao Sermão do Monte, como faremos nesta noite, vamos ver o momento em que Jesus, diante daquela multidão, reúne aquele povo e começa a ensiná-los sobre a sua justiça e a justiça própria de cada um. Lembremos que estamos diante de uma multidão que ouvia atentamente o mestre que trazia verdades desafiadoras. E hoje eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia,
no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 43 ao verso 48. Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, de forma que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos capacite a ouvir a Tua voz, desvende os nossos olhos, sensibilize a nossa alma, para que nós possamos responder a Tua palavra de maneira positiva, Pai. Que o Senhor possa usar o Teu servo, apesar das minhas limitações, e que Teu nome seja glorificado no nosso meio hoje. É assim que nós te oramos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos mais uma vez no Monte das Oliveiras, quando Jesus prega aquele sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Estamos no meio de uma série de mensagens em que estamos pensando o que Jesus queria nos ensinar quando Ele ora ao seu Pai: venha o Teu reino. As verdades sobre o reino de Deus estão diluídas, ou melhor, estão organizadas de maneira desafiadora nesse sermão que nós chamamos o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus registra essas palavras de Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Se nós tivéssemos um ano para apenas pensar e refletir sobre o que Cristo ensina no Sermão do Monte, talvez não fosse tempo suficiente. Porque quando nós olhamos para estes ensinamentos de Jesus aqui, quando nós contrapomos aquilo que Jesus nos ensinou hoje, nós deveríamos, pelo menos, nos sentir extremamente desafiados e incomodados a reavaliar algumas coisas nas nossas vidas. Nós já vimos domingo passado, por exemplo, quem são as pessoas que são realmente e verdadeiramente felizes. Nós vimos qual é a responsabilidade de um cidadão desse reino de Deus e quais são as tarefas, como é que ele pode cumprir o seu papel como cidadão deste reino. Hoje nós chegamos num ponto em que Jesus, diante daquela multidão, mais uma vez, o chama para perto e começa a desafiar aquilo que eles entendem por justiça. É como se Cristo hoje viesse aqui diante de nós e dissesse: olhe, nem tudo que você acha que é justo. Essa justiça que você gostaria de fazer com as suas próprias mãos, ela não é justiça. E agora, meus queridos, eu vou ensinar para vocês, dizia Jesus, o que é essa justiça. E para isso, o mestre se utiliza de uma expressão que nós vamos ver algumas vezes nas Escrituras. Vocês têm aprendido o quê? Eu, porém, vos digo. E Jesus lança a maneira como as pessoas estavam vivendo até então, os princípios correntes na sociedade até então, e ele contrapõe esses princípios com um eu, porém, vos digo, que coloca em xeque todo o arcabouço que essas pessoas tinham na sua mente sobre justiça. E aquelas pessoas, e nós também somos forçados a refletir e a pensar sobre qual é então o padrão de Deus para nós que nos dizemos cidadãos deste reino dos céus. E Jesus começa essa abordagem não no versículo 43. Para nós entendermos exatamente qual é a mensagem de Jesus, nós precisamos ver que ele introduz esse assunto no versículo 20. E aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar algumas vezes as Escrituras ainda hoje. No versículo 20 do capítulo 5, quando Jesus acaba de falar sobre o papel de ser sal e luz do mundo, de falar sobre a lei e que não veio para revogar a lei, Jesus olha para aquelas pessoas no versículo 20 e diz: olha, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, ele sabia que quem havia dado a lei mosaica
era o próprio Deus. Ele sabia que a lei mosaica deveria ser o sinal externo de algo que acontecia internamente no meio do povo de Deus. Mas ele também olha para aquele meio em que ele vive. Ele conhece os publicanos, ele conhece os fariseus. São homens religiosos que dizem ser praticantes da vontade de Deus. Hoje está trava-língua, né? E ele sabe como está o estado real do coração desses homens, e ele chama esses homens para refletir, diz: olha, na verdade, se vocês querem agradar a Deus, vocês precisam superar em muito a lei que esses homens têm cumprido. As expectativas de Deus sobre vocês, elas são mais do que religião. O que Jesus queria que essas pessoas entendessem logo a princípio é que ele falava sobre uma maneira de viver que ia além daquela hipocrisia de fachada. Não é à toa que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcro é onde habitam os mortos quando são enterrados, e eles são ali pintados de branco, como se fosse algo bonito ou agradável, e Jesus chama aqueles homens de cova pintada de branco, fachada, mera superfície, mera religiosidade. E Jesus diz: olha, se vocês querem mesmo agradar a Deus, vocês têm que sair dessa superficialidade. Existem aspectos mais profundos que vocês precisam encarar. Vocês precisam dar mais alguns passos adiante. A religião que eu espero de vocês não é somente essa normativa em que vocês se encontram domingo após domingo. Existem camadas mais finas dentro de vocês que eu quero alcançar, que eu quero trabalhar. É assim que Jesus introduz a série de 6 eu porém vos digo, que ele apresenta para essas pessoas. E sabe o que é mais interessante? Se nós pararmos para ouvir algumas pessoas, alguns mestres, alguns professores ou pregadores de hoje em dia, você vai ver algumas discrepâncias em termos daquilo que Jesus ensinava. Algumas pessoas talvez vão reconhecer o Jesus mestre da ética, aquele que dá princípios interessantes sobre como a sociedade deve conviver. E muitas dessas pessoas ignoram que esse Jesus, que é o mestre da ética, fala também sobre pecado, juízo, salvação e céu. E dizem: ok, eu fico somente com a ética de Jesus. Em contrapartida, nós temos na mesma multidão lá do tempo presente de Jesus, como hoje no nosso tempo, aquele público, aquele povo que se reúne para ouvir as palavras de Jesus e está apenas interessado no Jesus que fazia milagres, curava e libertava, no Jesus que fazia os sinais e as maravilhas, mas não estão interessados naquilo que Jesus ensinava sobre prática, sobre coerência com aquela fé a qual nós professamos. Nós esquecemos que o mesmo Jesus que curava as pessoas é o mesmo que disse para os discípulos no capítulo 28, no versículo 20 de Mateus. Ele diz: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco até todos os dias, até o fim do mundo. Veja que Jesus, ele instrui que nós devemos instruir e observar todas as coisas que ele ensinou. O mesmo Jesus que cura e o mesmo Jesus que ensina a viver. O mesmo Jesus que liberta e o mesmo Jesus que apresenta um modo de viver a espiritualidade sem hipocrisia. Nós, quando olhamos para o Sermão do Monte, não podemos fazer a distinção entre o mestre que liberta e o mestre que instrui. E às vezes nós criamos uma lógica muito própria para poder negociar essa história. Como é que a Bíblia nos ensina que a salvação é somente por meio da graça, que Jesus nos alcança somente por meio da graça, e aqui ele coloca uma maneira que eu devo viver, uma forma que eu devo praticar para poder ser salvo. Na verdade é um duplo equívoco. Não é porque eu sou salvo que eu vivo de qualquer maneira. E não é para eu ser salvo que eu devo viver a ética do Sermão do Monte. É porque eu sou salvo. E quando nós olhamos para esse sermão, quando nós olhamos para esses eu porém vos digo que Jesus nos apresenta, nós precisamos fazer algumas perguntas sobre estas antíteses. Primeiramente, eu queria que você abrisse comigo
e nós pudéssemos ler cada uma dessas antíteses que Jesus apresenta sobre a forma como as pessoas viviam e sobre a forma como Ele quer que nós vivamos. Veja o que é que Ele diz aí no capítulo 5, nos versículos 21 e 22. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus diz: olha, vocês aprenderam que não se pode matar. Eu estou ensinando que o buraco é mais embaixo. Eu estou ensinando que você não pode nem se encolerizar, não pode nem ter uma ira injustificada contra alguém. Você não pode nem considerar alguém tolo, e aqui tolo não é alguém incapaz de aprender. Quando nós olhamos para a palavra tolo no grego, nós temos aqui o escopo de que era alguém inepto, alguém que tinha uma moral questionável. Então você não pode julgar ou condenar alguém e dizer: olha, aquela pessoa não presta. Era mais ou menos como se você dissesse: fulaninho é mau caráter, não vale nada. Eu estou dizendo aqui a vocês que vocês agora não só não matem, mas pensem também naquilo que vocês estão pensando. Jesus começa a colocar a dúvida sobre as nossas motivações. Ele diz: a norma ensina para que nós não matemos. Eu, porém, estou dizendo que vocês se questionem onde tudo começa. Não dê lugar para tudo começar. Cuidem do coração de vocês, porque é daí que surge a violência. No versículo 27 e 28, Jesus apresenta uma segunda verdade. Ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus diz para eles: vocês aprenderam que não devem trair as suas esposas. Eu, porém, estou lhes ensinando que vocês devem ter cuidado naquilo que olham, naquilo que pensam, naquilo que desejam. Jesus ensina aquelas pessoas e nos ensina a questionar os primeiros sentimentos que surgem em nós, não somente o pecado efetivado. Ele ensina os seus seguidores e os cidadãos do reino a questionarem as suas próprias motivações, a questionarem os seus próprios corações. No versículo 31 e 32, ele fala assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relação sexual ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Nos tempos da lei, a coisa mais fácil do mundo era um homem dar uma carta de divórcio a uma mulher, e assim estar habilitado a casar mais uma vez. Jesus diz: olha, vocês têm se divorciado de acordo com a lei. O que eu quero é que vocês pensem melhor antes de se divorciar. Vocês têm achado que casamento é algo que se dissolve facilmente. Eu estou aqui colocando uma outra verdade. Eu estou dizendo que não é algo tão fácil de se desfazer assim. Pensem sobre isso. Pensem sobre as motivações dos corações de vocês. No versículo 33 e 34, ele fala: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Os cidadãos do reino não deveriam precisar jurar, porque os cidadãos do reino deveriam apenas falar a verdade. A lei dizia que se você fizesse um juramento, você deveria cumprir o seu juramento. Jesus diz: olha, vocês não deveriam nem precisar pensar em jurar nada. A moral de vocês deveria ser tão elevada, a confiança em vocês deveria ser tão grande, que quando alguém dissesse sim, ninguém tivesse dúvida que era sim. Quando alguém falasse não, ninguém duvidasse que era não. O juramento se tornaria então desnecessário. É esse o padrão que Jesus apresenta
para fazer parte desse reino dos céus. E Jesus continua, no versículo 38 e 39, ele fala mais uma vez: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, a lei de Italião. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demanda contigo, e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja que lhes empreste. Jesus diz: olha, vocês têm aprendido a lei de Italião, vocês têm aprendido a fazer justiça com as mãos de vocês, vocês têm aprendido que se alguém lhe roubar um carro, deve lhe pagar um carro. Eu estou aqui para lhes ensinar algo mais difícil de fazer. Vou levar vocês para outro nível. Se alguém lhe der um tapa no rosto, ofereça a outra face. Se tinha algo que era desonroso para um judeu, era levar 2 tapas na cara. Uma ainda dava, ele ia para casa com raiva, mas ia tranquilo. Mas se você desse a segunda, era a maior humilhação que alguém poderia sofrer em público, principalmente se fosse um homem. E Jesus disse para esse povo: olha, se alguém bater no seu rosto, oferece a outra face. Jesus está ensinando a não resistir ao perverso. Ele está ensinando algo que, tanto para mim que falo aqui, quanto para você que me escuta agora, é algo meio inalcançável e difícil demais de fazer. Nós temos esse senso de justiça própria muito aguçado dentro de nós. Como assim Jesus nos ensina a simplesmente sofrer o dano e deixar as pessoas irem? Quando nós pensamos em reino dos céus, muitas vezes nós ouvimos, somos ensinados assim, aprendemos assim e desejamos assim. Pensamos apenas no reino dos céus como sendo aquele dia final em que Cristo descerá à terra e fará todas as coisas novas. Esse asfalto vai virar ouro, aquele mar vai virar cristal, e aí eu vou passar a eternidade santo, 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 e roupa branca, cantando lá com os anjos. Quando, na verdade, o que Jesus ensina sobre o reino dos céus é algo muito mais profundo, é perfeito, é sem dor, é sem sofrimento, mas exige dos seus cidadãos uma atitude que começa agora, uma atitude que nem sempre é fácil, porque na verdade é uma atitude que começa numa batalha comigo mesmo, onde todos os dias eu olho para mim, me olho no espelho e digo: eu sei quem eu devo ser, mas eu estou muito longe daquilo que eu deveria ser. É uma batalha que quando eu olho para o Sermão do Monte, que é apenas um trecho das Escrituras Sagradas, eu me coloco com a cara no chão, porque eu estou muito distante daquele padrão que Jesus espera de um cidadão desse reino. E ele atinge o ponto máximo do eu, porém, vos digo, quando ele chega no texto que nós lemos no início dessa mensagem, quando ele fala sobre o mandamento que dizia: olha, ame ao seu próximo. Eu, porém, vos digo, ame ao seu inimigo. Sabe por que Jesus, ele termina dessa forma e introduz desta maneira esse princípio? Veja que tudo aquilo que Jesus vinha falando através dessa fórmula do eu, porém, vos digo, são princípios que você encontra ecos até mesmo no Decálogo, nos 10 mandamentos. São princípios que Jesus e que Deus ensinou através de toda a sua palavra. Princípios que envolvem preservação da família, do bem do outro, preservam as relações humanas, preservam a família, e que tem o seu resumo na boca do próprio Cristo, quando ele diz que os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele sabia que aquelas pessoas que lhe ouviam ali naquela montanha conheciam esse mandamento e sabiam que Jesus esperava que eles amassem uns aos outros, que eles amassem os próximos como a si mesmo. Mas a grande questão é que nem sempre se tinha uma ideia correta sobre quem era esse próximo. Na verdade, quando Jesus diz esse eu, porém, vos digo, ele resume também todos os outros 5 anteriores, de maneira muito prática e eficiente. Ele diz: olha, vocês aprenderam a amar o próximo, eu estou lhes dizendo para amar os seus inimigos. Talvez as pessoas, ou eu também tenha essa ideia, ou você tenha essa ideia, talvez nós pensemos que o nosso próximo seja o nosso amigo ou o nosso vizinho. Talvez seja aquela pessoa até que eu não sinta nada por ela, nem raiva e nem
nem alegria quando encontro. Eu nem amo nem odeio, mas ele é meu próximo. Nós começamos a entender quem Jesus entendia pelo que era o próximo, quando nós olhamos a parábola que ele conta sobre o homem que foi espancado numa estrada e foi assaltado, e que passou por ele um levita e um sacerdote, e ninguém acudiu, e quem acudiu foi um samaritano. Lembra que a vítima era um judeu. Judeus e samaritanos eram inimigos mortais. Era um dos exemplos mais vivos que Jesus poderia dar para aquelas pessoas sobre quem era o próximo. O próximo não é somente a pessoa que eu gosto ou que eu sou indiferente. O próximo de Jesus é também aquela pessoa que aparentemente me é hostil. É a pessoa que também pode ser colocada como meu inimigo ou como minha inimiga. E nós podemos ver isso de maneira muito clara quando nós olhamos mais uma vez para o texto que nós acabamos de ler. Veja o que é que diz no versículo 44, quando Jesus ensina: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Os inimigos aqui na voz de Jesus aparecem como aqueles que são perseguidores. Lembre que Jesus fala sobre esses perseguidores quando ele nos apresenta as bem-aventuranças, lá no capítulo 5, no versículo 11, quando ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Tenham alegria e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Os inimigos são aqueles que nos perseguem. E quando eu falo que nos perseguem, não são necessariamente aqueles perseguidores pessoais, aquela pessoa que lhe atazana no dia a dia, no escritório, ou aquela pessoa que está constantemente tentando lhe derrubar ou lhe causar armadilhas. Os inimigos também podem ser entidades maiores, podem ser grupos de pessoas. Quantos inimigos a Igreja de Cristo não teve através da história? Quantos cristãos, irmãos e irmãs nossas, não estão fugindo hoje das suas casas para enfrentar uma fronteira, sem saber se vão conseguir entrar, porque estão sendo perseguidos pelos inimigos? Quantos desses cristãos e cristãs já não morreram nessa fuga? Quantos cristãos estão reunidos hoje, um domingo à noite, escondidos, as luzes apagadas, em algum porão, em algum sótão, para que não sejam pegos pela polícia que proíbe que cristãos se encontrem? Quantos dos nossos irmãos da igreja perseguidas são perseguidas de maneira ferrenha e brutal? É sobre essas pessoas que Jesus olha para essa multidão e diz: olha, vocês precisam amar também estes inimigos que vos perseguem. E Jesus começa do macro, e ele começa a dar entendimento que os inimigos não são somente esses inimigos tão terríveis assim, tão perigosos assim, mas ele também fala no versículo 45, ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Jesus cita o exemplo do próprio Deus como sendo uma referência de alguém que lida com pessoas que têm uma atitude de inimizade contra ele. E aqui ele chama de maus e de injustos. Pessoas que não necessariamente perseguem a igreja ou os cristãos, mas pessoas que simplesmente discordam ou são hostis à verdade do Evangelho. Talvez alguém que não nos dê a abertura suficiente para compartilhar do amor de Cristo. Alguém que nos seja, às vezes, antipático. Alguém que, às vezes, pisa no nosso calo. Uma pessoa que talvez não seja tão beligerante, mas ela tem uma atitude contrária à nossa. E Jesus continua falando. Ele diz: porque se amardes, no versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Os nossos inimigos também são aquelas pessoas que não nos amam. Talvez ela não seja aquela nossa principal oposição, mas são pessoas que simplesmente não têm atitudes de amor para conosco.
Talvez mais do que sentimentos, elas não tenham a menor simpatia, o menor gesto de caridade ou misericórdia conosco. Mas Jesus diz: olha, são essas pessoas, as que perseguem vocês, os que são maus, os que são injustos, os que não te amam. Essas pessoas são os seus inimigos. Até então vocês aprenderam que deveriam amar o próximo. Agora eu estou descendo mais um andar e estou dizendo quem é esse próximo. O próximo são as pessoas que amam vocês e que vocês se dão bem, mas também são aqueles que lhes são hostis, são os que lhes perseguem e são também aqueles que não te amam. São estas pessoas que vocês devem amar. E se você pensa parecido comigo, deve chegar num ponto dessa história que você está: tá bom, Deus, já entendi que eu tenho que amar todos os meus inimigos, mas que amor é esse? Eu não vou conseguir chegar em alguém que me detesta e que me prejudica diariamente e dar um abraço fofo nele. Eu não vou conseguir mandar uma cartinha de amor para alguém que me hostiliza diariamente. Eu não vou conseguir ter gestos de carinho com alguém que é sacana comigo dia após dia. E na verdade nós temos assim como nós temos uma ideia equivocada de justiça, nós também temos uma ideia equivocada de amor. Nós às vezes achamos que todo amor tem a mesma gradação, todo amor é arrebatador, todo amor se traduz em carinho. Quando na verdade, quando Jesus nos ensina amai-vos uns aos outros, Ele está nos ensinando nas entrelinhas que amor é atitude. Se é mandamento, eu não preciso sentir para cumprir, eu preciso praticar, eu preciso mudar a minha atitude. É como perdoai-vos uns aos outros, que às vezes nós achamos que vai brotar um perdão miraculoso no meu coração e de repente eu perdoei a pessoa, eu não sinto mais nada. Quando na verdade não se trata de sentimento, se trata de atitude. A mesma forma é o amor que Jesus nos exorta a termos uns pelos outros e pelos nossos inimigos. É uma atitude de amor. E o que é mais interessante nesse Sermão do Monte é que nessa mesma exortação em que Jesus diz para amar ao próximo e amar ao inimigo, Ele dá algumas dicas, algumas pistas sobre como esse amor funciona. E nós vamos ler exatamente o contrário, começando do versículo 47. Ele diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus está falando sobre amor. E aqui ele diz: olha, se vocês saudarem, cumprimentarem somente os irmãos de vocês, é muito fácil. Vocês têm que cumprimentar também os seus inimigos. Jesus entendia e dá a dica para quem ele ouvia, que amar significava também dar valor, valorizar os mínimos gestos do dia a dia. Ele aqui diz que faz parte de amar, saudar, cumprimentar as pessoas que são tidas como seu inimigo ou como meus inimigos. Um simples oi, um boa noite, um boa tarde, olá, como vai você? Dá significado à existência do inimigo que convive conosco. Lembrando, e aqui eu abro um parêntese para o entendimento claro de que a inimizade, ela não deve partir do cristão. Esse aparente paradoxo só é possível porque a inimizade deveria partir da outra parte. Por isso que Paulo diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. O cristão não deve criar para si os inimigos. Veja que todas as atitudes que nós vemos que Jesus descreve como atitudes de inimigos, são das pessoas para com ele, das pessoas para com os cidadãos do reino. Nunca deveria ser do cidadão do reino para com as pessoas de fora. Eu não deveria ser o inimigo de ninguém. Eu posso ter inimigos porque não depende de mim em todas as circunstâncias. E Jesus ensina justamente a desfazer estas inimizades. Ele diz: olha, se eles saudarem somente as pessoas que eles gostam, é muito fácil. Saude você também os seus inimigos. Sabe aquele tipo de gente, bem feito eu, que quando desgosta de alguém, mata a pessoa da sua mente e coração, dizendo: rapaz, eu sou tão ruim, que quando a pessoa me cansa, é como se ela não existisse. É minha tendência natural, eu confesso aqui. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Olha, saúde essa pessoa, não mate ela no seu coração. Ela vai continuar fazendo parte da sua vida. Cuide das mínimas coisas, faça um mínimo gesto de atenção, levante a bandeira branca, faça um sinal de paz. Essa é a ideia de Jesus, quando ele fala: saudar os de casa é muito fácil, saudar os que você gosta é muito fácil. Quero ver você saudar aqueles que te perseguem, que são maus, que são injustos e que não te amam. E Jesus
no versículo 46, ele dá uma outra dica também. No versículo 45, ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Mais uma vez, nós estamos diante do exemplo que Mateus nos dá, sobre Deus e o seu relacionamento com as pessoas que lhe são hostis. Veja que Deus, apesar de lidar com a hostilidade, Ele tanto provê para o justo quanto para o injusto, para o mal quanto para o bom. Deus não deixa faltar o básico para nenhum tipo de pessoas com nenhum tipo de atitude. Ele supre ali as necessidades básicas. E se a gente olha, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 20. Veja o que é que Paulo instrui a estes irmãos em Roma, que era um dos lugares mais difíceis de ser cristão nesse tempo. Romanos capítulo 12, no versículo 20, que diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus não quer que nós nos vinguemos olho por olho e dente por dente. Ele nos ensina que se nós queremos amar o nosso inimigo como Ele nos ensinou, nós devemos suprir as necessidades desse inimigo. Nós não devemos fechar os nossos olhos para aqueles que passam necessidade, mesmo que eles nos persigam, mesmo que eles sejam nossa oposição diária. Jesus diz: olha, vocês podem amar, e esse amor, ele também é manifesto de forma prática. Não é só coraçãozinho vermelho, não é somente declaração de amor. Você pode expressar isso através da sua atitude, através da sua atenção e através da sua própria doação e assistência material a essas pessoas que perseguem você. No versículo 44, Jesus nos dá uma outra instrução sobre como amar os nossos inimigos. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja que aqui nós atingimos o estágio máximo desse amor. Jesus já nos orientou a não ignorar a sua existência, Jesus já nos orientou a suprir as suas necessidades físicas, materiais, e Jesus aqui nos orienta a orar por estas pessoas. Jesus nos orienta a dedicarmos tempo com Deus, intercedendo positivamente acerca daquela pessoa. Você lembra qual foi a oração de Jesus na cruz, enquanto Ele estava ali, com os pregos nas suas mãos, o sangue escorrendo, sofrendo e gemendo de dor? Você lembra o que Jesus orou ao Senhor? Ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, um dos primeiros homens a serem martirizados por amor do Evangelho, porque pregava o Evangelho, enquanto era apedrejado, mais uma vez elevou os olhos aos céus e fez uma oração. Sabe qual foi a oração que Estevão fez? Estevão clama ao Senhor e diz: Senhor, não imputes este pecado a eles. São exemplos de como deveria ser a nossa oração pelos nossos inimigos. Queridos, eu tenho a plena convicção de que esta mensagem não é um desafio fácil. Como eu tenho plena convicção que o Sermão do Monte inteiro não é um desafio fácil. Mas se nós queremos entender e viver o reino de Deus, nós precisamos entender que não existe essa separação mentirosa entre mundo invisível e mundo real. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos Jesus ensinando que o Evangelho é o momento em que o céu toca a terra. É o momento em que o nosso mundo invisível transborda e transparece na nossa vida prática. E exige de nós, como consequência desse novo nascimento, atitudes práticas. E quando nós olhamos para todo o sentido do Evangelho de Cristo, nós vemos que não estamos diante de somente um princípio ou um mandamento solto. Jesus faz toda uma fundamentação de graça em todas as suas atitudes, para que fique demonstrado que isso era o que Ele queria, que isso é o que Ele quer dos seus filhos e das suas filhas.
Não é à toa que a primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que não têm condições de chegar até Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm o coração como o das crianças, que não têm capacidade de fazer nada sozinhos, que precisam completamente de Deus. O próprio Evangelho de Marcos diz que Jesus veio para os que estavam doentes. Jesus comia e andava com pecadores e publicanos, não porque amasse o pecado ou amasse as suas práticas, mas porque sabia que ali estavam as pessoas que precisavam da sua ajuda, que precisavam da sua intervenção. Quando nós olhamos para o Evangelho do Reino, nós olhamos o Evangelho que alcança pessoas como eu e como você, pecadores, incapazes de chegar sozinho até Deus. Essa verdade é que deveria nos motivar, que deveria nos fazer nos enxergarmos e ver que nós fomos alcançados por uma graça grandiosa quando nós não merecíamos. Jesus fundamenta o amor ao próximo e o amor aos nossos inimigos quando ele nos faz enxergar quem nós somos. A graça de Deus nos alcançou apesar de quem nós somos. Quando nós olhamos para as atrocidades que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são nossos algozes, nós precisamos pensar que temos o mesmo potencial que elas, que apesar de eu não estar cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, eu cometo outros erros e outros pecados, e mesmo assim, Deus olha para mim, me alcança, me tira do lamaçal do pecado, me faz nova criatura. É esse novo nascimento que deve me capacitar a constantemente buscar viver aquilo que Jesus coloca como meta para a minha vida. Eu sei, e você também sabe, que enquanto estivermos neste corpo corrompido, consumido pelo pecado, nós não conseguiremos viver isto perfeitamente, mas nós temos a capacidade dada por Cristo através do seu Santo Espírito, de viver esta verdade profundamente. A diferença que isso pode causar no mundo que nós vivemos é muito maior do que aquela que nós podemos imaginar. É muito interessante a frase de Mahatma Gandhi que está no seu enfoque, não sei se saiu bem impresso, mas Mahatma Gandhi diz: olha, vai chegar um ponto que se continuar olho por dente, não haverá mais olhos. Não vai sobrar nada. Jesus, muito mais sábio do que Mahatma Gandhi, disse isso de maneira muito mais profunda, nos ensinando a compartilhar a graça que nos alcançou. Muitos de vocês devem conhecer a história de Jonas. Para mim, sempre que eu falo de graça, eu cito o exemplo desse profeta revoltado, que recebeu a graça do Senhor, mas não queria compartilhar com Nínive, porque não queria que Nínive fosse poupado. Ele achava que nós somos apenas um grande galpão, onde nós estocamos a graça ali. E quando Deus nos diz: olha, amem os vossos inimigos, vivam o Evangelho do Reino, vivam a vida do Reino, Jesus está nos ensinando a não ser estoque de graça, a sermos compartilhadores da graça. E o que é mais bonito no Sermão do Monte, na minha opinião, é quando Jesus ensina a orar. Mais uma vez, se existe um resumo de tudo aquilo que Jesus ensina nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, esse resumo está na oração que ele ensina aos seus discípulos a sempre orarem ao Senhor. E quando ele fala: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Quanta verdade há nesta simples frase, quanta profundidade há neste pedido que Jesus nos ensina a fazer a Deus. Ele nos ensina que Deus realmente perdoa as nossas dívidas, Deus nos alcança com a sua graça, mas Ele também nos insta a perdoar aquele que nos tem ofendido, com o mesmo amor e com a mesma graça, na mesma medida. O padrão é alto, mas Jesus nos desafia a viver o Evangelho do Reino. Nós temos aprendido olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, nos diz: ame ao seu próximo como a você mesmo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Que nós possamos orar ao Senhor por alguns instantes. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que temos cantado domingo após domingo, em que nós pedimos que Deus venha com o seu reino.
de maneira verdadeira sobre nós. Que você possa responder ao Senhor essa oração, com esta oração, aquilo que se passa no seu coração. Nós possamos ter esses próximos instantes para orarmos a Deus, pedindo que Ele traga o seu reino, transformando o nosso coração e nos dando a capacidade de amar o nosso próximo, seja ele quem for. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dai-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. A igreja pode ficar de pé para nós cantarmos juntos. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita sua vontade. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te agradecemos porque a tua graça um dia nos alcançou de maneira transformadora. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos deu o teu Santo Espírito para nos capacitar a cumprir tarefa tão desafiadora.
Nos ensina sobre o Teu amor, nos ensina sobre a Tua justiça, nos ajude a deixar para trás a nossa própria justiça, aquela que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Nos ajude, Pai, a olhar para aquelas pessoas que nos perseguem com o amor que o Senhor nos olhou. Nos dê uma imagem de nós mesmos que nos desafia a entender aquilo que o Senhor fez por nós e que nos desafia a colocar em prática essa graça com outras pessoas também, Pai. Nos ajude a sermos bons cidadãos deste reino, este reino tão maravilhoso, que será concretizado na Tua presença, que será concretizado num lugar sem dor, sem choro, sem sofrimento, na presença de toda a Tua igreja que transcorreu a história, todos os salvos, todas as pessoas que Te adoraram e que Te adoram hoje na Tua presença, mas que hoje exige de nós um esforço tão grande, uma transformação tão profunda, que parte do fundo do nosso coração e que é expresso nas nossas atitudes. Que os nossos atos, as nossas ações não sejam somente religião vazia, mas seja uma religião profundamente enraizada na Tua vontade e que ela tenha partida no nosso coração, que as nossas motivações venham do Teu reino, venham da transformação que o Senhor faz em nós, que nós possamos dia após dia agradecer ao Senhor, porque temos dado passos de santidade na Tua presença. Sê com a Tua igreja, cuida dos nossos corações, Pai, tem misericórdia de nós. Muito obrigado por fazer parte deste reino. É essa maneira que nós podemos Te agradecer. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Na próxima mensagem nós vamos voltar ao Sermão do Monte e vamos continuar ouvindo as palavras de Jesus acerca do reino de Deus. Você é nosso convidado para participar deste momento, seja por aqui através da tela da TV Master ou pessoalmente na nossa igreja. O endereço você está vendo aqui embaixo da sua tela. E se você gostaria de saber ainda mais sobre a IP Tambaú, você pode acessar os nossos perfis nas redes sociais. Você sempre vai ser muito bem-vindo, tenha certeza disso. Nós somos uma comunidade de corações amigos e braços abertos.